Ensino nas escolas estaduais indígenas tem o objetivo de preservar tradições, mas são muitos os desafios dos professores. Falta material didático específico e são poucos os cursos de formação. Com isso, fica difícil manter a unidade no que é ensinado. 6.000 hectares de Bauru são cobertos por cerrado nativo e essa diversidade da vegetação uniu pesquisadores da Unesp em Bauru que estudam a ação das plantas do cerrado no tratamento de doenças. Ainda hoje, uma turma de idosos que frequentam a Unesp toda semana e voltam a ser estudantes em aulas de arte. O primeiro Unesp Notícias de 2018 está no ar. Boa noite! A gente começa esta primeira edição do ano falando sobre as escolas estaduais indígenas criadas para reforçar as tradições das diversas etnias desde cedo. O problema é que faltam diretrizes para o desenvolvimento de projetos pedagógicos e até mesmo os materiais didáticos específicos são escassos. Na Escola de Ensino Fundamental da aldeia Copenoti, na reserva de Araribá, todos os professores são indígenas. A grade curricular também conta com disciplinas específicas da cultura da etnia terena. Características de um ensino que tem por objetivo preservar tradições da comunidade e fazer com que as crianças conheçam sua própria identidade. O Adão é professor de língua materna, ou seja, ele ensina o idioma terena. É uma coisa diferenciada dentro da nossa escola, aprender o nosso idioma, os nossos costumes, né, do dia a dia, as nossas comidas típicas diferentes, né? Então a gente fica muito orgulho de ter isso, dos mais velhos ter passado para a gente, aprendido um pouco do nosso idioma. E a gente quer dar continuidade a isso para os alunos da escola, nunca perder isso, né? A Solange cursou todo o ensino fundamental na escola da comunidade e mostra que vem praticando o que aprende por aqui. Aina Poiequé. Obrigado por ter vindo aqui. A educação diferenciada nas escolas das comunidades indígenas é garantida por lei e precisa atender duas necessidades: o acesso aos conhecimentos ditos universais e as práticas escolares que promovam respeito e os conhecimentos tradicionais da cultura. Há mais de 20 anos é dever do Estado oferecer uma educação escolar bilíngue e intercultural. Cada escola fica livre para definir o próprio projeto político-pedagógico, sempre com a intenção de recuperar a história da comunidade. Além de trabalhar o ensino normal, de matemática, português, geografia e outras disciplinas, a gente também trabalha a questão da cultura, da dança, do idioma, a questão da comida tradicional. Enfim, é um trabalho que o aluno aprende, além na sala de aula, também na prática. A gente tem um trabalho assim, de levar as crianças para conhecer os rios, conhecer a mata e a natureza dentro da nossa comunidade indígena. Mas foi só em 2003 que uma resolução determinou a necessidade de os educadores serem da mesma tribo das crianças, o que facilita a transmissão de valores. A educação já vem desde a década de 60, de 70, mas com professores não indígenas. E agora, com a presença de professores indígenas, eu acredito que tem a facilidade de trabalhar toda a questão cultural do nosso povo terena. Para ser um professor precisa ser terena, precisa ter autorização do cacique, da liderança. E depois são formados, a maioria deles, alguns estão em formação, mas só que a maioria são formados já. E precisa falar o idioma tereno. Apesar da legislação, a educação diferenciada ainda depende da iniciativa dos membros da comunidade. Os desafios que nós temos é a questão do currículo, né? Nós seguimos o currículo do estado de São Paulo e às vezes nós tentamos adaptar para as escolas indígenas, né? Para a escola terena. A gente busca a formação dos professores indígenas e também a atualização também, porque hoje nós vivemos num mundo globalizado, onde nós temos que buscar o conhecimento, não só o conhecimento cultural, mas também com o conhecimento científico também, né? Eu acredito que há também falta de materiais didáticos, principalmente da questão do povo terena,
a gente tem feito assim, buscando material didático do povo terreno do Mato Grosso do Sul, para que a gente possa aproveitar isso em sala de aula e trabalhar com os nossos alunos. O Irineu é professor e faz parte do Conselho Nacional de Educação Escolar Indígena. Ele conhece bem os desafios das comunidades para estabelecerem uma educação específica. Os representantes indígenas, que tem vários representantes dentro da CINEI, têm trabalhado para que a política ou a lei que está aí, que ela seja cumprida de fato dentro das escolas, dentro da instituição, porque ela está no papel, mas de fato quando precisa ser cumprida, eu acho que falta um pouquinho de vontade, esforço do governo em relação a isso. Na tentativa de driblar dificuldades como a carência de material, o Irineu produziu livros que são utilizados dentro das escolas e que também divulgam a cultura das etnias para a população em geral. Uma maneira de reforçar a identidade dos indígenas não só na própria comunidade, mas também perante a sociedade. Os indígenas, hoje, eles estão buscando seu espaço. Ele está sendo protagonista da sua história. Ele está buscando sua própria história, contar de fato como que é, não do jeito que foi contado pelos invasores. Então, hoje, o indígena está mais atento, tanto na política, tanto na questão educacional. Ele está buscando, ele está lutando. O que falta realmente são os órgãos responsáveis pela educação. Precisa de uma capacitação para que eles possam entender o que é a política, educação escolar indígena, não só, mas entender a cultura indígena em si. Agora o assunto é o Cerrado. Ele é o segundo maior bioma da América do Sul. E no Brasil são mais de 11 mil espécies catalogadas. E muitas delas têm poderes medicinais ainda desconhecidos. Desvendar esse potencial tem sido o trabalho de pesquisadores da Unesp aqui em Bauru. O estado de São Paulo já teve 14% do território coberto por esse tipo de vegetação, o cerrado. Hoje não chega a 1% e grande parte se encontra aqui na região de Bauru. Ao todo, o município possui quase 6 mil hectares de cobertura vegetal original. A APA Vargem Limpa Campo Novo, área de preservação permanente, é a que concentra os principais remanescentes e se estende em uma área que compreende a Unesp, o Jardim Botânico e o Instituto Lauro de Souza Lima. Apesar da constituição da APA, a região sofre com a ação humana. A nossa ONG SOS Cerrado, ela se preocupa muito com essa questão. Porque o cerrado é um dos biomas mais ricos do planeta. Portanto, a diversidade de plantas que existem aqui é muito grande. Existem lugares pontuais no quais nós passamos e realmente acontece desmatamento. Não em grande escala, né? Às vezes acontece na calada da noite, em algum momento que não há uma fiscalização. É por esse motivo que pesquisadores da Unesp em Bauru estão numa verdadeira corrida contra o tempo para tentar desvendar o potencial de algumas plantas do cerrado antes que elas desapareçam. Nelas pode estar o tratamento e até a cura para muitas doenças. Há pelo menos 17 anos, a professora Anne estuda a composição das plantas e o efeito medicinal das substâncias encontradas. O primeiro passo começa com a coleta das espécies, que ocorre dentro mesmo do campus da Unesp. A baúínia, popularmente conhecida como pata de vaca, é uma das que apresentaram os resultados mais significativos ao longo das pesquisas. No laboratório, as folhas dessa planta são submetidas a várias etapas para que as substâncias com a ação medicinal sejam extraídas. Depois de identificadas, elas são testadas em parceria com o Laboratório de Fisiologia do Pâncreas Endócrino, do Departamento de Educação Física. A gente pode conhecer a química das plantas para diversas ações, com vários objetivos diferentes. Desde os bem básicos de botânica mesmo, para ajudar na taxonomia, que a gente fala, que é a parte de dar nome, entender a evolução, né? Até o objetivo principal, que é o nosso hoje, que é de ver o potencial como obtenção para fitoterápicos, para diversas doenças. Luiz é orientando de pós-doutorado da professora Anne e, desde a graduação, trabalha com a pata de vaca. A ideia, desde a iniciação científica, foi descobrir as substâncias presentes no extrato de baúínia, né? Então,
Ao longo dos trabalhos, a gente, juntamente com outros laboratórios, a gente descobriu que ela melhorava o quadro diabético e, com isso, a gente foi identificando as substâncias que eram responsáveis por essa atividade, né? Outro ponto levantado pela pesquisa do estudante, que foi feita em parceria com a Universidade de Genebra, na Suíça, é a composição das plantas encontradas aqui na região de Bauru. A gente observou esse perfil químico desta espécie em diferentes ambientes, em Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas e várias populações aqui de São Paulo. E, curiosamente, a gente descobriu que esta substância ativa, né, que é responsável pela atividade medicinal, ela se encontra em maior quantidade nas populações aqui da nossa região do Cerrado de Bauru. Diante dos resultados tão significativos para a melhora do quadro crônico do diabetes, os pesquisadores decidiram fazer um pedido de patente para assegurar o uso das substâncias encontradas. Poucos extratos, poucas metodologias foram patenteadas, né, o que coloca o Brasil um passo atrás de outros países, né, que possuem bem mais processos e metodologias patenteadas. Mas essa não é a única condição que coloca o país em desvantagem. O desconhecimento sobre o potencial do cerrado e a degradação dessas áreas também são ameaças para as pesquisas. Por isso, os pesquisadores pedem uma atenção maior para a conservação do bioma. A gente sempre precisa voltar ao campo e buscar essas folhas, essas plantas, para dar continuidade ao estudo. Então é super importante que essas áreas sejam preservadas. E eles fazem outro alerta. Os resultados obtidos estão relacionados às substâncias isoladas encontradas nas plantas. A gente não pode, a partir dessa informação muito básica, passar a ideia, né, de que a gente já pode sair por aí procurando essa planta e tomando chá dessa planta, até porque o nome vulgar, às vezes, confunde muito. Essas etapas que a gente compra aqui são as iniciais, elas são extremamente importantes, mas para isso chegar num fitoterápico, por exemplo, precisa passar para a etapa de uma empresa, por exemplo, farmacêutica, se interessar, investir milhões nisso, para pensar num medicamento, numa formulação, numa forma de apresentação. A gente espera contribuir com isso, né, ao longo do tempo, mas a nossa função aqui é muito primordial. A gente vai agora para um intervalo bem rápido e, na volta, idosos que decidiram voltar para a universidade. Um projeto da UNAT, a Universidade Aberta à Terceira Idade na Unesp, oferece atividades artísticas variadas. Então fique ligado que nós voltamos já já. Estamos de volta e agora vamos rever um projeto da Unesp que abre as portas da universidade para a terceira idade. Toda semana, idosos voltam à sala de aula para aprender diferentes linguagens artísticas. A interação entre eles e os alunos da Unesp traz belas lições a todos. Concentração total na sala de aula. Bem, quase total, porque sempre há um tempinho para bater papo e dar uma boa risada. Toda quarta-feira à tarde é assim. É dia de vir para a faculdade e aprender. Quem disse que tem idade certa para entrar na universidade e fazer novas amizades? Esse projeto aqui na Unesp de Bauru aproxima estudantes idosos do universo das artes. O Rejuvenescendo com Arte começou há 9 anos como um projeto de extensão. Hoje é um dos 4 cursos oferecidos gratuitamente pela Universidade Aberta à Terceira Idade da Unesp em Bauru, iniciativa coordenada pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade. A gente desenvolve atividades e projetos com esse público para diferentes objetivos. Esse, o Rejuvenescendo com Arte, é para trabalhar a vivência artística, aumentar o repertório estético, visual, mas também tem outros objetivos secundários, como, por exemplo, o bem-estar, a convivência, a melhoria da autoestima, a melhoria da criatividade. 6 alunos voluntários e um bolsista do curso de Artes Visuais promovem oficinas temáticas para um público a partir dos 60 anos. Elas já trabalharam com diferentes técnicas. Hoje,
colocam a mão na massa e fazem arte com cerâmica. Essa troca entre a juventude e a terceira idade é muito rica para ambos. A gente percebe que o jovem ele aprende a lidar também com esse público, com a forma como eles pensam, com as experiências que eles trazem. E os idosos, eles sugam também essa energia, essa juventude deles, né? E eles se sentem muito mais revigorados, é muito bom. Essa mistura de experiências e gerações é o combustível que mantém a Maria Fernanda no projeto desde o ano passado. O ponto principal do projeto mesmo é essa troca que a gente tem e esse convívio. Elas estão no projeto já há muito mais tempo que a gente, então também elas têm muito conhecimento sobre tudo que a gente vai passar. Elas já viram há 5 anos atrás e daí elas trazem as coisas que elas já fizeram e não sei, a gente aprende muito mais também, acho que com elas até do que elas com a gente. A dona Enedina tem uma visão diferente de quem ensina quem nessa história. É maravilhoso, porque os alunos são todos novos. E do mesmo jeito que alguns deles falam que aprende com a gente também, mas nós aprendemos mais com ele, que eles têm as novidades do dia a dia, né? Aos 62 anos e já há 7 no grupo, Enedina decidiu que ficar em casa não era uma opção para ela. Uma mulher acostumada a sempre aprender mais. A gente ficando dentro de casa, a gente não aprende nada de novidade, nada da atualidade. A gente só vai sabendo as coisas antigas, que é bom pra gente, mas novidade é sempre melhor ainda. Participante há 5 anos, Sidneia descobriu o projeto da Unesp pelo jornal. E desde então, não perde um encontro. O relacionamento com alunos e professores faz com que ela nem se lembre dos 69 anos que carrega. Aqui dentro, não. Aqui dentro é muito gostoso. Você esquece os problemas lá de fora, esquece que tem idade, esquece tudo. O negócio é ficar com a mão na massa aqui, é uma delícia. O Unesp Notícias está chegando ao fim. Para rever nossas reportagens e entrevistas, acesse o site da TV Unesp ou a nossa página no Facebook. A TV Unesp deseja a todos um feliz 2018. A gente se encontra de novo amanhã. Até lá!